Olá, fisioterapeutas, olá, acadêmicos de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Aqui é o espaço que nós recebemos grandes profissionais para contar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, sobre a sua trajetória e como esses profissionais chegaram onde eles estão. Sempre são bate-papos muito inspiradores e com certeza muito gostosos de ouvir, né? Tenho certeza que vocês, nossa super audiência tão qualificada, que já estão conosco há tanto tempo, mais de 40 episódios aí, já conhecem a nossa estrutura aqui, então estão sempre conosco. Muito obrigado pela sua presença. Quem fala aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, sou professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e também tem uma página dedicada a finanças e investimentos para profissionais da saúde. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me procurar lá que você vai me achar. Agora a Cibele vai dar as boas-vindas para vocês, minha grande parceira aqui de bancada do Fisioverso. Olá, pessoal. Que alegria de novo em mais um episódio e trazendo sempre histórias muito boas e muitas novidades. A gente tem, acho que pela primeira vez, se não me falha a memória, aqui no palco do Fisioverso, um fisioterapeuta que trabalha com a área de reumatologia, né? A gente já passeou por várias especialidades, várias áreas de atuação, e a gente está trazendo agora um profissional que é super renomado nessa área que é tão importante e de uma demanda gigantesca, né, dentro aqui do nosso país, e uma área muito, muito interessante para nós da fisioterapia. Aqui quem fala é a Cibele Knaught. Eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, sou professora aqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava, e trabalho especificamente, né, como eu falei, com toda a parte de fisioterapia neurofuncional, em especial com lesões mais centrais, mas hoje tenho, né, não só hoje, mas há alguns bons anos, um estudo muito específico em dor neuropática, que é uma área que hoje eu tenho dedicado bastante tempo em relação à avaliação e tratamento. Mas, né, parando de falar um pouquinho de mim, eu tenho a honra de convidar ao palco do Fisioverso o doutor Marcelo Cardoso. Mas antes dele entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, meu caro Marcelo. Como é que você está? Tudo bem? Oi, gente. Prazer muito grande estar com vocês, conhecer Cibele. O João já tive o prazer de conhecer anteriormente, mas estou muito feliz de estar com vocês, tenho acompanhado o podcast de vocês, tenho visto o sucesso que tem sido, e me sinto muito, muito, muito feliz mesmo de vocês terem me convidado para essa jornada no dia de hoje. Para nós que é uma super alegria, a gente tem se divertido muito aqui no Fisioverso, a gente tem certeza que hoje vai ser mais um dia muito, muito especial. E eu queria, Marcelo, que você começasse contando para os nossos ouvintes aqui, quem é o Marcelo? Bom, Marcelo é um mineiro, com um sotaque todo bagunçado pelo Brasil afora, porque eu sou mineiro, de uma cidade chamada Governador Valadares, leste de Minas Gerais. Mora lá nos Estados Unidos todinho. Exatamente. Acabei de falar com meu primo aqui. Meu primo vai aparecer no programa do Caco Barcelos. Acabou de me falar, ele é advogado lá em Minas Gerais. E aí, Caco vai fazer uma matéria sobre os mineiros nos Estados Unidos. E aí, eles vão entrevistar meu primo hoje. Está gravando com meu primo lá em Valadares, que é advogado, né? Trabalha nessa área. E aí, ele vai aparecer, então, meu primo, sobre essa questão dos valadarenses nos Estados Unidos. Pois eu sou um valadarense que não foi para os Estados Unidos. Mas a minha família foi. Muitos dos meus familiares foram. E aí eu quis estudar no Brasil, fiz uma opção por ficar, né? Eu quis fazer fisioterapia. E aí fui fazer fisioterapia numa faculdade particular em Vitória, no Espírito Santo. Chama Faculdade Salesiana de Vitória. É a faculdade do grupo salesiano. E aí fiz uma faculdade de Vitória, 4 anos. E durante a faculdade eu fiquei encantado com a disciplina de reumato. Aquilo, quando eu tive minhas aulas de reumato, meus olhos brilhavam, assim, coisa interessante. Me aproximei muito da minha professora de reumato, a professora Samira Miyamoto, uma japinha, e aí me aproximei muito dela para saber as dicas do que fazer, onde eu teria que ir para fazer reumato.
como é, a professora me ensina, me dá referência para eu estudar, para eu poder fazer reumato, eu quero fazer, me ensina o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir. Ela foi mostrando os caminhos. Uhum. E ela me mostrou que o caminho era em São Paulo. Então, para o mineiro de Valadares, que já foi para o Espírito Santo fazer a faculdade de fisioterapia, ir para São Paulo era um pulo muito maior. Já saí da roça, né, de Valadares, para ir para uma capital, Vitória, que é uma capital maravilhosa. Maravilhosa. Agora, ir para São Paulo era mais um pulo muito grande. E aí fui para São Paulo, então realizei meu sonho em fazer reumatologia na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Então, lá na Unifesp eu fiz especialização em reumato, chama especialização em reumatologia para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. São juntos. Certo. As duas profissões no mesmo curso de especialização. Então, eu fiz 2 anos lá, aí já engatei um mestrado, depois um doutorado em reumato, e aí, então, fui fazendo outras especializações, fiz especialização em treinamento resistido, lá na antiga, era na USP, hoje não é mais, é um instituto próprio, Instituto Biodelta, de ensino e pesquisa, fiz treinamento resistido lá, fiz outros cursos de educação em saúde na Unifesp, e fui tentando agregar conhecimentos na área, estudando bastante reumato. A vantagem lá dessa especialização em reumatologia da Unifesp, ela é muito prática. Na minha época, era como se fosse uma residência, porque era integral, era manhã e tarde. Então, era 1 ano, manhã e tarde, dentro lá do Hospital São Paulo, dentro do Lar Escola Com São Francisco. aulas e atendendo pacientes ali. E atendendo paciente de manhã e tarde, e discutindo caso clínico com os professores. É um Estudando... modelo, Marcelo, que a gente tem até um modelo parecido em Curitiba, que eles chamam até, é uma especialização, mas com treinamento em serviço, que chama, né? Porque, na verdade, você tem a carga horária ali mínima para um lato sensu, mas essa carga ela é muito maior, porque ela tem uma carga horária prática muito grande, né? Mas o interessante é que essa especialização, ela mudou a cara, a configuração hoje em dia. Por quê? Porque na nossa época, isso eu fiz em 2006, 2007. Hoje em dia, o pessoal não tem mais procurado especialização e pós-graduação integral. Porque a gente, hoje em dia, tem um perfil que mudou um pouco o perfil das pessoas. As pessoas querem formar, querem trabalhar, querem ganhar um dinheiro. Então, essa especialização hoje ela não é mais 2.000 e tantas horas. Hoje reduziu bastante, é só de manhã, não é integral mais, e é só 1 ano. Antigamente eram 2 anos, podia ficar mais tempo, etc. Mas agora ela deu uma condensada, não perdeu qualidade, mas ela perdeu carga horária, né? Sim, e aí deu uma diminuída para atender mesmo a demanda atual das pessoas que querem trabalhar quando formam muitas vezes, né? E não tem essa condição de se dedicar full time para uma especialização. Então, são características das coisas que vão moldando com o perfil do que está acontecendo no país, né? Da demanda, eu acabei meu doutorado em 2014, aí falei assim, quero ser professor. Tinha esse desejo, né? Quero ser professor de uma universidade. E aí comecei a ver sobre concursos públicos para professor universitário. Tentei algumas coisas, outros concursos, não fui aprovado de cara. E aí fui aprendendo a fazer a prova, porque uma coisa legal a gente falar sobre essa questão de ser docente federal ou estadual é que a gente não aprende a fazer as provas de concurso no mestrado, doutorado. A gente vai aprender dando cara a tapa, né? Então, assim que eu aprendi também fazendo. E aí, depois de umas 4 tentativas no Brasil inteiro, aí tentei aqui na UFRN, que passei em Santa Cruz, que é interior do estado. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, tem 2 cursos de fisioterapia. O curso do Departamento de Fisioterapia em Natal, que é um curso que já existe há 47 anos, um curso histórico, um departamento histórico de fisioterapia no Nordeste. É importante falar que o departamento de fisioterapia em Natal tem 47 anos e foi a primeira pós-graduação em fisioterapia do Nordeste, mestrado e doutorado no Nordeste, aqui na UFRN. Então, tem uma história muito grande de fisioterapia aqui. Aí, depois, abriu um curso de fisioterapia na Facisa, que é em Santa Cruz, que é interior do estado,
que dá geralmente 1h40 de carro, Natal, Santa Cruz, interior. Aí lá abre um curso de fisioterapia, na faculdade se chama Facisa, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, que é a região lá, e eu fui contemplado e passei lá na Facisa. E aí fiquei na Facisa 6 anos, trabalhando, até conseguir agora a minha remoção para Natal. Então, hoje eu estou lotado no departamento de fisioterapia em Natal. Já fui coordenador, João e Cibele, do curso, aqui durante 3 anos, e já peguei essa experiência de coordenação também. Então, foi tudo, a gente vai crescendo, vai aprendendo muitas coisas, né? Passando por várias áreas aí. A gente tem muita coisa para... faz parte. Então, a gente tem desenvolvido agora ensino, pesquisa, extensão, gestão, as associações também, a gente pode falar sobre o nosso bate-papo aqui, sobre a Abrafito, então a gente tem tentado também participar dessas questões no Rio Grande do Norte. Então, temos levantado por essa área agora. Maravilha. Então, vamos lá. Um mineiro... O nosso público aqui, né? Eu vou falar muita mineiro, capixaba, paulista e agora... E potiguar agora. Potiguar. Meu Jesus, só faltou os Estados Unidos mesmo. Mas meu sotaque é perdido. Quando eu estou em Minas Gerais, fala que hoje eu estou nordestino. Aqui, algumas pessoas ainda acham que eu tenho sotaque mineiro. Mas eu não consigo mais me identificar com o sotaque, sabe? Não sei que vocês vão achar. Mas sabe o que eu percebo? Eu tinha não, né? Tem uma das minhas melhores amigas, é baiana. Mas a gente morou junto muito tempo, então ela acabou pegando um pouco o nosso sotaque, enfim, né? E aí eu percebia, quando ela conversava com a gente, ela perdia, assim, muitíssimo o sotaque dela baiano. Mas era ela ligar para a mãe dela, meu Deus do céu, a baianice vinha... Eu preciso de umas outras aí em Valadares para reavivar, né? Reacender no sotaque mineiro. A tua mineirice. Gente, você falando aí, Marcelo, me veio uma recordação muito boa, muito saudosa, digamos assim. Nós nos conhecemos há o quê? Então, há uns 12 anos? Faz 12 anos que você está aí no Rio Grande do Norte? 10 anos. 10 anos. Então, esse é o tempo que a gente se conhece. Eu tive a honra de estar na banca que o Marcelo prestou o concurso ali, foi nessa banca que eu o conheci, então foi muito bacana, né? A gente acabou fazendo uma amizade depois. Você estava lá ainda não, né, João? Não, eu já fui professor lá da UFRN, né, entre 2010 e 2013, e desde 2013 leciono aqui na Unicentro, e eu fui professor da Facisa, então esse sotaque paranaense aqui, né, eu estava dando uma aula de eletro, e aí a gente começou a falar sobre inflamação e tal, né, e eu comecei a falar sobre os sinais ali da inflamação, dor, mas eu vou até puxar um pouquinho mais aqui, calor, rubor, tumor, né. Nossa, a galera rachando de rir, na sala não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eles estavam rindo do meu sotaque, né? Tenho certeza que os alunos da época que estão ouvindo aqui agora vão lembrar dessa cena, porque foi muito engraçado, porque assim, é muito emblemático você falar tanta sequência, né? Dor, calor, tumor, então fica tudo muito sequencial, e eles acharam muito engraçado, eles falaram, meu Deus, professor, da onde você veio, né? Por que você fala assim? Porque eles falam muito diferente, o Brasil é muito grande, é muito bonito, né? Existe toda essa gama de sotaques aí, você me despertou uma lembrança muito boa, então um abraço pro pessoal de Santa Cruz, da UFRN, de Natal, tenho muita saudade de todo mundo aí, foi uma época muito boa da minha vida, foi muito produtiva, fiz meu doutorado aí, abraço pro professor Ricardo Guerra, do Departamento de Fisioterapia também, de Natal, então assim, é um grupo de pessoas muito bom que a gente tem aí na UFRN. Eu também, como você mencionou, um dos cursos mais antigos do Brasil, tanto da graduação quanto da pós-graduação, tenho muito orgulho de ter feito parte desse time, por mais que tenha sido por pouco tempo, por pouco mais de 3 anos ali, mas é um time muito bacana. Mas vamos resgatar um pouquinho da história, Marcelo, para a gente fazendo uma linha do tempo aí da tua história. Então, você é de uma cidade do interior de Minas, né? Minas é um estado gigante também, 1 milhão de cidades lá, né? São talvez um dos estados com maior território do Brasil, da região centro-oeste, com certeza, da região sudeste, com certeza é o estado maior, né, em termos de território. E aí você foi estudar em Vitória, que é no Espírito Santo, que é a Praia do Mineiro, né? Assim, Praia do Mineiro.
famoso ali, que as praias do Espírito Santo são as praias do Mineiro. E por que você escolheu Vitória? Como que foi essa tua mudança, né, de morar numa capital e já fazer a transição depois para o maior centro urbano do Brasil, que é São Paulo? Conta um pouquinho como foi essa tua trajetória aí. Uma trajetória que dá vontade de chorar quando a gente vai contar, né? Porque eu sou filho único. Então, minha mãe e meu pai não tinham com dinheiro para pagar minha faculdade, não. E aí a faculdade de fisioterapia na época estava em alta, estava meio que na moda. Chegou um tempo que fisioterapia na UFMG foi mais concorrido que medicina. Nos anos 2000... Tem muitas histórias disso, né? Por uma época aí, bastante. Nos anos 2000, mais ou menos, teve esse boom da fisioterapia. Sim. E aí a fisioterapia ficou meio conhecida, assim, porque... Como assim vestibular, né? Aquele vestibular, né? De fisioterapia mais concorrido do que medicina na UFMG, que é uma das melhores universidades do país, né? Sim. Que é a nossa referência maior ali no Sudeste e Minas Gerais. Aí nossos olhos foram se abrindo para isso. Por que eu não fui para BH? É porque eu tinha parente em Vitória. Eu disse, olha, então eu tenho um apoio em Vitória, eu tenho uma tia que mora em Vitória, eu posso ficar na casa dela no início e começar a minha vida saindo de casa. Acho que vai ter mais apoio em Vitória do que em Belo Horizonte. Então, eu fui para Vitória, por causa da minha tia, eu tinha um apoio lá. E minha mãe e meu pai foram para onde? Para os Estados Unidos. Para pagar uma faculdade particular. Porque não tinha condição financeira de pagar uma faculdade particular, que na época era caro. Era caro. Hoje você encontra faculdades bem em conta, né? De fisioterapia. Mas era muito caro. Mas era muito caro. Não sei falar direitinho o preço que seria hoje, mas era muito caro. Então, minha mãe disse, meu filho, você vai fazer, então, eu vou lá para os Estados Unidos trabalhar. Meu pai foi com ela. E aí foram os dois trabalhar de faxina, de babá, essas coisas, mas feliz porque estava realizando o sonho mineiro também, né? Então, eles estavam realizando um sonho pessoal, do sonho americano. Eles foram para os Estados Unidos para pagar minha faculdade e deu tudo certo. Eles foram para onde? Eles foram para New Jersey. New Jersey. É pertinho de Nova York. Né? Aí foi bom, porque foi uma fase que aí eu ia para Nova York direto com muita facilidade. Porque naquela época o dólar era mais em conta. Minha mãe trabalhando lá, podia pagar minha passagem. Então eu ia para Nova York todo ano, basicamente, assim. Era legal isso. E aí fazendo faculdade. E aí, fazendo faculdade, estudando em Vitória, morei com a minha tia há muito tempo. Aí depois a gente começa a criar nossas amizades na universidade, né? A amizade aqui e ali, pessoas que você vai se identificando. Você, olha, tia, eu vou morar agora numa república que é mais próxima da faculdade, porque eu tinha que pegar um ônibus, que era quase 2 horas da casa da minha tia para a universidade. Quase 2 horas. Ela morava na Grande Vitória. Eu não era na cidade de Vitória. Então, eu tinha que pegar transporte no terminal, mudar o ônibus, pegar um expresso ônibus, que em Vitória funciona super bem isso. A condução pública, transporte público em Vitória é bom. Mas demorava 1h40 para eu chegar e 1h40 para voltar em casa. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu acho que é melhor morar mais perto. Aí eu fui morar em República, e aí fui ficando mais, né, assim, envolvido com as coisas, mais fora da faculdade, sobrando tempo para outras coisas, né? Principalmente para estudar com os amigos, naquelas provas práticas, né? E sim foi. Entendi. Até ter a disciplina que marcou meu coração, que foi reumato. Reumato. Geralmente essas disciplinas aplicadas, digamos assim, elas entram ali do segundo ano e meio, terceiro para frente, quando é em semestre, do quinto, sexto semestre para frente. Aí você já comentou que você teve esse amor imediato pela reumatologia. Você graduou em Vitória, conforme recomendação da sua professora, que São Paulo era um centro que você ia encontrar talvez a melhor formação possível aqui no Brasil nessa área. Fez as malas de novo, vamos para Sampa. Exatamente, vou para São Paulo totalmente sem saber nada, não sabia colocar o bilhete do metrô, não sabia comprar bilhete de metrô, não sabia nada. Aí chega o mineiro, que morou em Vitória, mas Vitória não tem a mesma tecnologia, a mesma coisa, a mesma vida de São Paulo, né? Aí chego em São Paulo para fazer entrevista para especialização com o doutor Jamil Natu, que é o grande coordenador aí da especialização, é um médico reumatologista. Ele autor de livros, super renomado. Muitos anos essa especialização existe.
ele coordena anos, para fazer uma entrevista com ele, eu estava tremendo na base. Fiquei em hotel, caro ali na região da Unifesp, né? Aí, para fazer essa entrevista, aí cheguei lá, fiz entrevista. Aí ele falou assim: meu filho, você tá vindo. Ele gostou da minha história também. Aí eu aprendi uma coisa com o meu orientador. Ele falou assim: olha, eu gosto de pessoas que vêm assim, que saem do interior para poder tentar uma vida na cidade grande, porque vem com sangue no olho, porque quer crescer. Você tem aquela vontade de aprender, de crescer, de correr atrás, porque você não está ali para brincar. Sim. Né? Você está ali procurando, querendo um sonho, crescer e aprender. E aí pronto, aí comecei minha especialização em reumato, fiquei lá na reumatologia 10 anos, nesse mesmo setor, né? Na disciplina de reumato, 10 anos em São Paulo. E ali fiz muita coisa, aprendi muito. Foram muitos anos maravilhosos. Em São Paulo eu tenho só boas recordações de São Paulo. Gosto demais de São Paulo. Marcelo, e dentro da Unifesp ali, esse programa de especialização estava lotado junto com alguma relação com o programa da pós-graduação específica da Estrito Sensu? Não, são dois programas diferentes. Então, você entra em especialização lato sensu, que é para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Tá. Quando você acaba essa especialização para fisioterapia, ou TO, aí existe o programa de pós-graduação estrito, que é o mestrado e doutorado. E aí você pode prestar a prova. Então, ali, a vantagem de fazer especialização é que você já conhece os professores do mestrado, do doutorado. Então, é como se fosse uma porta de entrada. Geralmente, lá, a porta de entrada para estrito é a lato sensu. Então, dificilmente as pessoas, fisioterapeuta, principalmente, e terapeuta ocupacional, conseguem fazer o mestrado, doutorado, sem ter feito a lato sensu, a especialização. Então, lá mais ou menos ainda é assim até hoje. Então, é importante fazer a especialização. O doutor já me fala que ali que o aluno vê, coloca a mão na massa, ele pratica ali o que ele sabe de fisioterapia, começa a entender um pouco do estudo científico, do método científico, então vai tendo esse contato, e aí ele, com a mão na prática, ele vai tentando surgir perguntas clínicas, vai surgindo demandas e reuniões, e você começa a pensar no mestrado. Essa é uma opinião que eu acho legal. Diferente daquela pessoa que já vai direto para o mestrado, que muitas vezes não passou por uma residência, não passou por uma especialização, não colocou a mão na massa de atendimento, já foi para o estrito sensu. Então, são observações diferentes. Não é que é ruim, né, João? Mas, assim, são vidas diferentes, são opções diferentes de crescimento profissional. Né? Uma vantagem, né, Marcelo, é que você também teve a oportunidade de conhecer os professores e até já direcionar para quem você gostaria de seguir né, como orientador para o mestrado, doutorado, porque geralmente se a gente não conhece a instituição, você vai meio... Sim, a gente escolhe, mas sem conhecer de fato, né? Então, pelo menos ali você já... Hoje em dia, tem vários tipos de editais de mestrado, né? Então, assim, tem uns que... Eu sempre sou da opinião que fazer o contato prévio é bem melhor do que você presta a seleção e deixa meio que assim, o acaso resolver as entrevistas, ser escolhido pelo programa, né, etc. Às vezes você não pode escolher a pessoa, é o programa que decide lá em reunião interna. Então, eu sempre sou a favor que eu acho que o contato prévio ajuda muito mais. Então, eu acho que é a primeira dica aí para você que está ouvindo, né, o nosso bate-papo. Se você deseja fazer mestrado, procura antes a pessoa, conversa, manda e-mail, troca ideia, né, João? Você vai lá e tenta acompanhar o serviço um tempo, pede espaço para acompanhar, e aí as coisas vão surgindo. É diferente de chegar lá cheguei aqui, sou mestrando, e agora? É muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Com certeza. Marcelo, daí você conseguiu entrar no mestrado, então. Aí como que era? Era meio que a mesma realidade da pós ali? Também era aula e atendimentos? Ou você conseguia ter uma bolsa? Na época, eu não sei como que era a disponibilidade ali, né? Você começou a trabalhar em alguma clínica? Como que foi a época do mestrado e do doutorado nessa questão? Tem uma história interessante também que eu gosto, que é bom a gente falar sobre ela, porque eu falo para meus alunos isso. Então, quando eu entrei no mestrado, eu queria ganhar dinheiro também, trabalhar. Eu queria, de alguma forma, ajudar a me manter, e não depender somente da minha mãe e do meu pai me dando dinheiro. E aí eu consegui um emprego.
lá na Zona Norte de São Paulo. Era um emprego que, na época, ia ganhar bem, carteira assinada, CLT, o famoso CLT. Consegui um CLT, que era para trabalhar no instituto lá de geriatria, dentro do Hospital do Mandaqui, lá na Zona Norte de São Paulo. Um negócio grande, sabe? Um prédio gigante, só de envelhecimento, só de geriatria, tudo lá maravilhoso. Eu consegui esse emprego, fiquei muito legal, fiquei muito feliz com isso. Só que eu também estava inscrito na bolsa da FAPESP, do mestrado. E aí, quando eu cheguei em casa, a FAPESP mandava uma carta, endereçada lá, né, uma carta para casa. Eu cheguei, abri a carta e falei assim, você foi contemplado com a bolsa de mestrado da FAPESP. E aí, eu liguei para o meu orientador desesperado. E agora? Falei assim, doutor Jamil, eu consegui o emprego e você não sabe, acabou de chegar a carta da FAPESP, a gente conseguiu a bolsa. O que eu faço? Olha o dilema. Fico com o emprego CLT ou fico com a bolsa? E aí eu pensei, refleti. Eu falei assim, meu Deus, se eu estou aqui em São Paulo, depois de tanto sofrimento para chegar até aqui, galgando tanto, né, de Minas para Vitória para cá, eu vou me dedicar a esse mestrado. Eu vou, não vou pegar esse emprego, eu não vou assinar esse contrato CLT e vou ficar com essa bolsa. Aí meu orientador ficou feliz, claro, né? O orientador sempre vai ficar feliz com essa decisão, mas não foi, ele não me deu ele não me disse, faça isso. Ele deixou para eu, vamos ver. Até onde a maturidade desse menino vai, né? Ver o que ele está querendo. Porque para ele, tudo está tudo certo, né? O orientador, Marcelo, nesse caso... E a questão dos valores era parecida? Era parecida. Tá. Era bem semelhante. Na época, o quê? O emprego CLT era quase R$2.000. Isso há 10 anos atrás, né, gente? Não, 10 não, muito mais de 10 anos. Isso há quase 20 anos atrás. 2006. Isso, há quase 20 anos atrás. Então, era quase R$2.000 de CLT, e a bolsa da FAPESP também era isso aí. Na época, acho que era 1.000 e pouquinho, era bem similar. E aí eu optei, então, nessa indecisão, e me sentia muito agraciado por ter conseguido as duas coisas, né? Porque ter bolsa FAPESP é muito difícil também. E aí eu escolhi, então, assim, olha, eu vou escolher a bolsa. Bom, deu tudo certo. Aí eu fiquei com a bolsa. Aí no mestrado, João, como você perguntou, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa, eu estudei coluna cervical na artrite reumatoide. Então, eu frequentei muito ambulatório de artrite reumatoide. Como na Unifesp tem todos os ambulatórios de todas as doenças reumáticas, então lá é muito fácil você encontrar artrite reumatoide. As doenças raras da reumato, lá você encontra Mostra, né? É fácil. De um monte. Você encontra Nem parece rara. Nem parece que é rara, exatamente. Lá para lá não é rara. Sabe aquele projeto que você está desenvolvendo agora, aí na sua cidade pequena, e que você não consegue paciente? Isso não acontece lá no ambulatório da Unifesp, né? A gente tem tudo tem muito, né? As doenças raras tem demais. E aí a gente foi fazendo lá pesquisa, aprendendo muito das disciplinas que tem lá, que são interdisciplinares. Então foi um momento de crescimento muito bom, conhecendo muita gente. Isso me fez crescer bastante no mestrado, e aí a gente defendia o mestrado sobre avaliação da dor cervical em pacientes com artrite reumatoide. A gente fez um raio-x, aí a gente trabalhou junto com um médico radiologista, que ia avaliar lá os milímetros de subluxação C1, C2. Então foi um negócio bem legal, assim, bem diferente. E aí depois, no doutorado, aí eu parti para uma outra área que eu fiquei apaixonado, que foi espondilite anquilosante, que para muita gente é raro, mas lá é muito comum. Então, eu trabalhei com espondilite anquilosante, trabalhei com cerca de 70 pessoas, 80 pacientes com espondilite anquilosante. Então, assim, foi um aprendizado muito legal. Eu fiquei muito feliz, porque a gente tinha o Parque do Ibirapuera bem pertinho, né? Então, eu trabalhei na tese de um médico, reumatologista, Dr. Fábio Jennings. Ele fazia o doutorado dele. Eu caminhava com esses pacientes no Ibirapuera, era um programa de condicionamento aeróbio. E depois eu pegava esses mesmos pacientes depois de um período para fazer fortalecimento muscular comigo, lá no Lar Escola, com bola suíça. A gente publicou esse estudo na Revista Brasileira de Reumato. Não lembro mais o ano, mas já tem um tempinho já. Então, foi muito legal isso aí. Então, eu aprendi na Unifesp muita coisa de reumato, né? Muitas das doenças reumáticas, como tratar,
Lá a gente vê muito, a gente discute muito com os médicos, então acho que uma vantagem lá que a gente vê muito a parte médica das doenças, e a gente trabalha bem em conjunto, assim, né? O médico prescreve o medicamento, porque uma das coisas da reumatologia é que o paciente, para evoluir bem na fisioterapia, é bom que ele esteja bem medicado. Um paciente que não está bem medicado, ou o tratamento medicamentoso não está adequado, ou não está bem diagnosticado, fica um tratamento mais complicado de manejar com a gente. Por mais que nós, fisioterapeutas, vamos ver muito mais o paciente que o médico, é importante casar essas duas áreas, né, para a gente tentar que o paciente seja mais beneficiado. Então, é importante que muitas vezes o remédio seja bem ministrado, isso faz diferença na reumato. Mas isso eu acho que em tudo, sabe, Marcelo, eu da neuro, a gente vê, assim, muita diferença, né? Se um paciente, sei lá, né, um paciente com doença de Parkinson, se não está bem medicado, para nós, bagunça tudo, né? Então, assim, a importância de ter esse acompanhamento, essa assistência multiprofissional, né? A conversa da equipe, ela faz toda a diferença, né? Para o paciente e para nós individualmente, né? Enquanto fisioterapeuta, enquanto médico, enquanto terapeuta ocupacional, né? Tudo flui melhor quando tá todo mundo fazendo direitinho, né? Isso. Sem E dúvida. aí, no doutorado ainda, João, eu fiz eu fiz um trabalho com exposição anquilosante, e a gente teve um prêmio, que foi muito legal, um prêmio no EULA, que é o Congresso Europeu de Reumatologia, que é um dos maiores, né, da área de reumato, é um congresso mais médico, mas também vai profissionais não médicos, eles chamam assim. E aí a gente teve um prêmio lá, porque fez um trabalho bem feito com precisão de exercício em espondilite. Então a gente mostrou que o exercício físico não piorava os pacientes, porque existia ainda aquele conceito antigo da reumato, que os médicos mais antigos não prescrevem, não pedia para o paciente fazer exercício, ou não procurar fisioterapia, porque tinham medo de achar que o paciente ia inflamar mais. Uhum. A gente mostrou por amostras lá de exame de sangue que não teve nenhum tipo de processo inflamatório a mais fazendo exercício com peso. Então, isso aí foi legal, porque corroborou com as evidências atuais. Então, o pessoal foi premiado. A gente ganhou um prêmio muito legal no EULA. A gente foi mencionado lá, saiu na revista do CREFIT de São Paulo. Então, são os quadrinhos que eu guardei com muita estimação para colocar na clínica, assim. Eu tenho esse quadrinho guardado até hoje. É bacana, é bacana. E que ano que você defendeu, Marcelo, o doutorado? 2014. 14. E aí você comentou antes que aí você, como quase todo recém-doutor, né, geralmente acaba querendo ir para a área da docência. Isso é muito comum aqui no Brasil, talvez não seja muito comum em outros países, principalmente na América do Norte, em que lá você tem oportunidades em empresas, em indústrias e assim por diante, né, sendo pesquisador, mas aqui no Brasil a maioria dos doutores acaba indo para instituições de ensino, isso é natural. E você falou que você teve uma série de dificuldades para tentar entrar, não, né? Assim, para conseguir ingressar na carreira de ser professor de uma instituição pública, como muita gente enfrenta, não é tão simples. Existem mais pessoas do que vagas, a gente sabe que isso é uma realidade, né? Você prestou quantos concursos ao todo? Eu passei no quinto. Tentei no quinto concurso. Eu tenho um amigo que é policial federal, né? Ele que, inclusive, me incentivou a entrar nessa área pública também. Ele falava assim, João, o concurso a gente não faz para passar, a gente faz até passar. Porque você vai aprendendo a fazer, né? Essa questão de, como que é a prova, como que a banca avalia, como que eu tenho que me portar, o que eu tenho que mencionar. E isso é como também alguns vestibulares, o Enem, né? Que hoje é muito comum, as pessoas elas vão fazendo, elas vão aprendendo o sistema da prova ali, elas vão ficando mais treinadas mesmo em fazer. E aí você entrou, então, na tão sonhada carreira de professor universitário. Cara, qual que é a sensação? Eu acho assim, que quando a gente recebe a confirmação de que você foi aprovado, é uma alegria muito grande. Você fica muito feliz, né? Todo mundo nem acredita, fica sem dormir. Eu não acredito. Que é uma realização de um sonho muito grande. E quem sabe que é muito difícil. E está cada vez mais difícil, como você falou, né, João? Mas a carreira, ela não é uma carreira fácil.
Não é uma carreira fácil. Depois de hoje 10 anos como professor, tem várias críticas à carreira, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem aquele sonho que faz com que a gente seja feliz, mesmo apesar das dificuldades. Agora, falar que é um sonho, que é tudo mil maravilhas, não é. É muito difícil a carreira. Viver Nem de longe, né? é muito difícil. É muito difícil. Do ponto de vista... trabalha muito, né? Assim, as pessoas acham que a gente não trabalha, né? E a gente trabalha... A cobrança é muito alta. Do ponto de vista emocional, o sofrimento é muito grande. Do ponto de vista com os colegas, professores, dentro do departamento, a gente é muita vivência, que às vezes são vivências complicadas, em todos os lugares. Em todos os lugares. Sim. Então, assim, é uma carreira que a gente faz, a gente é feliz, mas não é fácil, não. Então, eu estou desanimando quem quer fazer, mas não é brincadeira, não. Mas eu vou me permitir aqui dar o meu relato, porque, assim, eu acho que são ainda situações e situações, e eu sei que o do João também, pelo menos aqui para a Unicentro, foi um pouco parecido, né? Eu prestei meu concurso em 2014. Menti, 2015. Porque foi quando... Olha, eu esqueci o ano que minha filha nasceu. A Rafa nasceu em 2015, né? Nossa. Então, porque o João, a filha dele, também nasceu em 2015. Vai puxar a orelha. 15. Vou puxar a orelha, 2015. Então, eu fiz a prova do concurso, isso eu sei bem, porque caiu no dia que estava agendado o parto da minha filha. Então, eu fiquei naquela, caramba, será que Deus está mandando eu fazer ou Deus está mandando eu não fazer? Vamos fazer. Tipo, qual é a mensagem? Em resumo, liguei para minha obstetra, falei, olha, vamos tentar adiantar uma semana aí do parto. Ela, ó, mais que uma semana eu não adianto. E aí eu tive a Rafa em Curitiba e vim para Guarapuava uma semana depois fazer a prova do concurso. Enfim, passei, então isso foi 2015. Eu só assumi o concurso em janeiro de 2020. Olha. Então vejam que foi, né? Como o Marcelo falou, assim, na hora foi uma alegria, mas depois é toda aquela expectativa de quando que vai sair, como que vai sair, por que vai sair, e acho que ele não vai mais, e vai, né, nessa muda de cidade e volta, enfim. Então, já é um estresse esse início, né? Sim. E depois de assumir, que a gente acha, né, eu falo, toda semana a gente diz, nossa, eu vou terminar isso, mas semana que vem vai estar mais tranquilo. E semana que vem aparece mais 15 coisas e a gente nunca está tranquilo. E é exatamente essa sensação, né? Aí assumi, falei, nossa, finalmente deu certo. Mas é tanta coisa, olha, eu assumi aqui fazem 5 anos, um pouco mais de 5 anos. Eu já estou na segunda gestão de coordenadora do curso. Então, assim, a gente não para. Hoje eu estava cedo lá na universidade, hoje eu escrevi 7 resumos para mandar para um congresso, tem mais 5 para fazer. Então, assim, a gente não para, a gente não tem sábado, não tem domingo. Se a gente quer fazer o negócio acontecer, fazer um pouquinho melhor, para, como o Marcelo falou, deixar a gente feliz também, né, satisfeito, a gente não para, né? E não é desanimar, não é desanimar, mas assim, né, não que seja um crime, mas pensando financeiramente falando, às vezes o crime não compensa, né? Porque não, às vezes, né, quem está no serviço privado, né, sei lá, tem clínica, outras coisas, acho que se trabalhar o tanto que a gente trabalha, ganha bem mais, hein? Deixa eu dar minha contribuição aqui. Eu acho que você já deu um crime não compensa. Às vezes fica essa mensagem. Deixa eu dar minha contribuição, mas porque bom, eu acho que essa é uma discussão bem salutar, né? Muitas vezes, agora quem está ouvindo a gente está pensando assim, os 3 ingratos aí, agora que estão dentro, né, estão reclamando, tal. Deixar bem claro que não é esse tipo de discussão, porque tem um velho ditado, né, que diz assim, a entrada no serviço público, ela te fecha 2 portas.
ela fecha a porta da pobreza e a porta da riqueza. De certa forma, isso faz muito sentido, porque funcionários públicos, eles têm geralmente um salário que é digno, compatível, né? Mas nem sempre repercute em tudo que a gente produz de fato, porque realmente tem muitos colegas que produzem mais e menos, nem vamos entrar no mérito disso nesse momento, que é um pouquinho diferente da iniciativa privada. Em contraponto, por mais que a gente produza, a gente não vai receber mais. Então tem esse lado também de que, assim, acaba sendo uma certa frustração em alguns pontos, porque você vê pares da iniciativa privada, que os caras conseguem produzir muito mais e eles têm um retorno nesse sentido. Então, acho que é uma discussão que realmente tem que ser posta na mesa para que o serviço público evolua em alguns quesitos também. Eu realmente acho que o serviço público já mudou muito, a gente não tem mais aquele cara lá da repartição que fica só sentado, assim, ao menos esse pessoal da nossa geração que entrou para o serviço público é um pessoal muito proativo, que produz muito, que busca melhorar o serviço, a gente está falando de educação, né, então nós estamos formando as pessoas que vão cuidar da nossa saúde, que vão construir as nossas casas, que vão projetar onde a gente vai morar, onde a gente vai se transportar e assim por diante. Então, acho que é uma discussão muito saudável, não é nenhum tipo de ingratidão, mas ao mesmo tempo, se você for, vamos fazer uma analogia aqui, comparar com alguém que é da área de TI, né, de tecnologia da informação, e talvez tenha o sonho de entrar numa multinacional aí, num Google, numa Microsoft, numa IBM, e você vai conversar com pessoas que estão há 10, 15 anos lá, elas vão ter críticas também, vão falar assim, mas aqui podia ser assim, podia ser assado, e assim por diante. Então não é de nenhuma forma ingratidão, e sim só um diagnóstico situacional do que a gente presencia. E se a Sibeli falou que, né, ela já foi colaboradora aqui na instituição antes também, mas entrou como efetiva de fato em 2020, o Marcelo entrou em 2014, eu entrei no serviço público como efetivo em 2010, eu sou professor há mais de 20 anos de ensino superior. Então acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar também, porque a gente sabe, né, que já transitei por instituição privada, instituição pública estadual e instituição pública federal. Então, nos 3 possibilidades que um professor pode transitar, eu já estive, e acho que é uma discussão que realmente cabe. Quem sabe a gente faça um fisioverso, discutindo sobre isso, sobre a docência no ensino superior, porque eu acho que é uma coisa muito saudável, né? A gente tem que falar também sobre as dificuldades, as possibilidades e as partes positivas de ser docente de ensino superior em fisioterapia. Acho que é uma ideia bacana para a gente colocar aqui em pauta. Acho que o ponto maior... Me chama para isso de novo. Não, e assim, acho que o ponto maior é que, assim, né, e o Marcelo reforçou, acho que umas 3 vezes, a gente é feliz, não é que a gente não goste, mas para a gente ser feliz, a gente precisa se dedicar muito, né, e se dedicar sabendo que o retorno dessa dedicação, ele não é proporcional, né, ao tanto que a gente faz. E vou mais além, né, a gente escuta demais, né? Que a gente não trabalha, que a gente não faz nada, que, né, para nós as coisas são fáceis, né? Como se a gente, trabalhasse ali das 8 às 5. E o que eu acho mais legal é que você leva dever de casa todos os dias. Todos então, assim, é um trabalho que não se encerra quando você sai da universidade, fecha, chega em casa, não. Fica uma ata para assinar, fica um e-mail para enviar, fica uma coisa para responder, sempre haverá uma pendência, né? Sempre. Os meus filhos, eu cresço e às vezes eu falo, eu tento levar para o lado positivo, sabe? Eu sempre falo para eles, olha, a mamãe trabalha e isso é importante, porque, né, a gente consegue várias coisas que vocês têm pelo meu trabalho, né? Então, assim, faz parte. Mas eles perguntam sempre assim, mas você tem que todo dia chegar em casa e abrir o computador e tem que trabalhar e tem, né, coisa para corrigir, e tem reunião e tem... Tem. Tenho. Se não tem como, nem como eu dizer não tenho, tenho. Então faz parte. Faz parte. Marcelo, e agora abordando um pouquinho uma outra face sua aí, você tem um perfil no Instagram que é dedicado a trazer atualidades e generalidades sobre a fisioterapia reumatológica, correto? Que é o @fisio em reumato.
Quando que esse perfil surgiu? Por que que você teve essa ideia? Você quis divulgar um pouquinho mais da especialidade? Como é que foi essa questão aí do Físio em Reumato? Para quem tá no vídeo, pessoal, o Marcelo tá inclusive com a camiseta do Físio em Reumato. Mostra aí, Marcelo, pra gente ver aí. Aí, ó, bonitona. Vamos Bom, lá. a história é o seguinte, estava eu dando aula de reumato na Facisa, e aí a gente tinha algumas discussões de casos clínicos e de artigos científicos na disciplina. E aí tava bombando o Instagram. Eu nem sabia o que era Instagram direito, mas os alunos já tinham, já tava bombando. Eu falei assim, gente, por que a gente não cria um Instagram pra gente postar as coisas da disciplina? Foi assim criado o Físio Reumato. Aí, com a turma daquela época, Começou lá na disciplina? Na disciplina. Vamos Olha pensar só. no Instagram pra gente postar nossas atividades aqui, que a gente realiza? Vamos, professor. Então, beleza. Vai chamar como? Aí a gente botei no quadro. Reumato para físio, reumato físio, físio reumato, físio em reumato. Aí a gente colocou várias coisas. Aí, por votação na turma, não, vai ficar físio e reumato mesmo. Então, pegou o físio e reumato ali. E aí, a gente criou, os alunos me ajudaram no celular a criar a conta do Instagram. A gente criou a conta e eu falei assim, ó, começa todo mundo seguir aí. Então, começou com 30 seguidores da turma. Aí, aquilo foi para... Comecei, dali, filmar um pouquinho do dia a dia da turma, do corredor, do outro professor. E aquilo foi crescendo dentro do ambiente da universidade ali, do curso. E aí, depois comecei a postar coisas sobre pesquisa, aí foi crescendo o perfil. E aí, o meu desafio hoje é aparecer mais. Eu gostaria de aparecer mais. Eu acho que esse é o desafio, João, que eu quero trazer ainda para esse ano. Por isso que eu comprei também esse microfone aqui, ó. Eu comprei para usar no celular, para eu começar a gravar algum tipo de conteúdo. Para colocar no curso de reumato. Porque eu posto muita coisa sobre estudos científicos, sobre atualidades em reumato, o que a gente faz, o evento que a gente vai. Mas eu apareço pouco falando sobre as questões que eu gostaria de falar. Então, mas aí esse é o meu desafio para esse ano no Físio Reumato, ou nos próximos anos, é aparecer mais a carinha ali, trazendo conteúdo, mais sobre discussões de casos, sobre comentando artigos científicos. O que eu posto atualmente são eventos que a gente faz, que a gente participa, orientação de aluno, artigo publicado. Então, mais essa questão de atualidades, de compartilho muitas coisas sobre reumato, eu acho, pelo Instagram, aí eu preciso agora botar um pouco mais minha carinha ali, eu acho. Esse é um desafio comum, Marcelo, não é só para você, é para todos nós, é para vários profissionais, porque, queira ou não, o Instagram, ele, além de ser uma rede social, ele é uma baita de uma vitrine, porque ali a gente tem vários produtos e serviços, e a gente ter essa questão da familiaridade com a câmera, com a rede social, é uma coisa que ela vai se desenvolvendo com o tempo. Então, como você falou, as pessoas começam assim, tem o celular ali, filma direto, aí de repente já compra um microfonezinho, você já quer ter uma estrutura um pouquinho melhor, aí ó, tem a camiseta com a logomarca, e assim vai, e naturalmente teu perfil vai crescer, porque é um conteúdo de qualidade, né, e tem interação, como que é? As pessoas fazem perguntas ali, elas têm dúvidas, você tem meio que aluno do Brasil inteiro, quem questiona é mais aluno, é mais profissional, como que é a questão da interatividade com o perfil? Tem bastante interação, então as pessoas mandam muito direct para mim, então eu vou ver, às vezes tem 10, 15 directs lá. Recebo muito convite do Brasil inteiro de alunos de graduação para eu falar sobre a reumatologia. Sabe o início dos períodos dos cursos de fisioterapia no Brasil? Que sempre o professor pede, olha, escolhe, aí você vai um grupo para falar de reumato, um grupo de orto, um grupo de neuro, um grupo de etc. Então as pessoas acham meu perfil, fiz em reumato, e me mandam. Você poderia dar uma entrevista para mim sobre reumatologia? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu sou aqui do interior da Paraíba, eu sou do interior do norte, alguma coisa. Eu sempre recebo essas directs. Muitas vezes eu não consigo atender todo mundo, eu atendo sim algumas pessoas, eu paro lá e gravo, eu gosto, mas muitas vezes não consigo para todo mundo. Na verdade, eu acho que eu deveria gravar uns vídeos sobre isso, para todo mundo usar, porque eu recebo muitas procuras sobre isso. E lá no teu perfil, Marcelo, vocês também têm plataformas de cursos ou não? Não temos plataforma de cursos.
Mas eu divulgo ali aqueles cursos que eu acho que são legais, sempre pautados em ciência boa. Então, sempre divulgo coisas pautadas em ciência. Então, curso que eu achei que é legal, eu divulgo. Evento que eu achei que é legal, eu divulgo. Então, sempre tudo que é atrelado à ciência, que eu coloco a minha mão no fogo, que eu participo e que eu sei que são pessoas idôneas, pesquisadores bons, professores bons, aí eu posto, reposto, sempre. Cancela ali. Uhum. Então, muitas vezes não é sobre o físico e reumato, mas é sobre coisas que eu acho legal, que tem a ver com a área da musculoesquelética, e estou postando, né? Sempre repostando essas coisas. Entendi. Marcelo, e acredito que nessa jornada tua virtual aí, talvez o ponto que tenha sido mais marcante, ou que gera mais polêmica até hoje, é sobre aquela pesquisa que vocês fizeram com a ventosa, né? Ou estou enganado? Não, aquela foi talvez a maior mesmo, a maior vitrine, assim, de procura, de interesse, de interações, por causa da ventosa. A gente Então, fez o... conta aqui para nossa audiência, para o nosso público, a história de como foi essa questão da pesquisa com a ventosa e que frutos isso trouxe aí para você como pessoa, como professor e para o teu perfil. Isso foi muito legal. A gente fez um estudo de ventosa, que foi o mestrado do Hugo, aqui na Facisa. Eu estava na Facisa até então. Então, a gente foi estudar sobre a ventosa, que estava na moda. Todo mundo usando ventosa no Brasil, todo fisioterapeuta usando ventosa, só curso de ventosa aparecendo na timeline, venha fazer curso de ventosa, todo mundo você vai na praia, gente com ventosa, vai correr, gente com ventosa, vai na igreja, gente com ventosa nas costas, em todo lugar. Então, vamos estudar sobre isso. Aí o Hugo apareceu como mestrando. O cara chegou com uma marcona vermelha no pescoço aqui em casa, ele fala que era ventosa, daí, né? Tudo era ventosa. As febres da que a gente passa na profissão, né? Já passou pela febre do kinesiotaping e chegamos na febre da ventosa. E aí, o que aconteceu? Você vai fazer um curso de ventosa. Aí eu, mentira, você vai fazer um curso de ventosa para a gente poder ter propriedade do que a gente está falando. O Hugo foi lá, se matriculou, fez um curso de ventosa. E nós desenhamos, então, junto com uma equipe boa aqui da Facisa, né? E outros professores de fora, eles desenhou um estudo para poder avaliar a efetividade dessa ventosa. Então, a gente comparou a ventosa com a ventosa furada. A ventosa, o copinho da ventosa tinha um furo nela. Ou seja, não tinha vácuo. Não tinha vácuo nela, não tinha pressão negativa. Seria nosso chão, nosso placebo. Então, nós pegamos quase 50 pessoas com dor lombar crônica e colocamos a ventosa verdadeira, e as outras pessoas nós colocamos a ventosa chã, a ventosa placebo, a ventosa furadinha. E, na verdade, todo mundo melhorou. Então, esse estudo a gente conseguiu publicar na maior revista do mundo, que é o Journal of Physiotherapy, que é a revista australiana de fisioterapia, que é a maior revista de fisioterapia do mundo. Então, isso chamou muita atenção, porque o que foi legal? Um estudo feito no interior do Rio Grande do Norte, um estudo feito, né, no interior do estado pobre, no Rio Grande do Norte, conseguiu chegar lá no mundo inteiro para ter visibilidade, para mostrar que a ventosa, então, não tinha tanto efeito assim como as pessoas divulgam que tem. Porque se ela furada, ela sem o princípio ativo dela, que é um vácuo, também faz as pessoas melhorarem, tem coisa errada nessa história. Então, isso no Instagram aumentou muito a popularidade do perfil, João, porque as pessoas vieram atrás de mim para saber, para entrevistas, para podcast, para essas coisas, para divulgar esse estudo. E aí também achou uns haters que iam lá comentar, brigar, mas eu não tenho o perfil de discutir no Instagram, fica lá respondendo, eu não fazia muito isso não, sabe? Eu deixava as pessoas colocarem as respostas, as opiniões deles lá, e tudo certo. E bem democrático, as pessoas colocavam, os alunos comentavam, então assim, foi dando bastante visibilidade para o perfil, essa questão da ventosa, e a gente continuou fazendo mais estudo de ventosa. Então a gente fez esse estudo, a gente fez um outro que era um survey, que a gente entrevistou aí via formulário quase 700 fisioterapeutas no Brasil. Então, também a gente publicou esse estudo, que tem uma resposta bem legal, assim, do perfil de quem usa ventosa no Brasil. E a gente agora tem uma revisão Cochrane publicada também, sobre ventosa e dor lombar. Então, a gente vai sair um estudo agora de ventosa em artrose de joelhos, que na Brazilian Journal Physiotherapy, então dá para ser lá nos finalmente, publicar, de ser aceito. Então, tem coisa para sair sobre ventosa, porque ventosa ainda, por mais que eu acho que a gente já chegou numa fase da ventosa, que é como que kinesiotaping, tá meio babado já, não adianta ficar mais falando, mas se você viaja pelo Brasil,
ainda as pessoas fazem muito. Para nós, olha que legal, para nós, professores, está babado. Para você falar sobre isso na sua turma, pode estar babado, mas as pessoas continuam fazendo. Estão fazendo. Entende? Então, assim, talvez o que a gente fala na ciência ainda não chega como deveria chegar na clínica como um todo. Então, por isso a tradução do conhecimento é muito importante. Então, acho que uma das maneiras do perfil do Instagram também ajuda essa tradução do conhecimento. Ajuda um pouquinho, né? Que é traduzir a ciência para quem está um pouco mais distante da academia. Porque o que a gente faz na academia precisa chegar para as pessoas. Por mais que a gente ache que o assunto está babado, às vezes não está babado. Mesotaping está babado? Acho que está. De estudos já provando que não tem tanto efeito assim, já tem estudos, já demais mesotaping. Ventosa tem? Tem também já, mas ainda é controverso. As pessoas continuam usando. Então é bom a gente bater nessa tecla sempre que puder, porque a gente vai reafirmando essas ideias da ciência, né? Então acho que o perfil também tem esse poder de alcançar essas pessoas que estão um pouco mais afastadas assim, da academia, né? Eu acredito, Marcelo, que essas questões de pseudociência, né, vamos citar esses exemplos aí. A Kinesietape, ela tem um apelo comercial muito, muito forte, né, porque as pessoas veem na rua, alguém com uma fita colorida no ombro ali, ou no joelho, aquilo chama atenção. A ventosa é a mesma coisa. E o pior ainda, talvez, seja o próprio governo federal, né, o SUS, ele tem essas políticas aí, essas PICs, em que a maioria das terapias, vamos chamar assim, até o microfone se manifestou aqui, essas terapias, vamos chamar entre aspas assim, elas são chanceladas por dinheiro público, né, uma constelação familiar que não tem qualquer tipo de evidência, eu nem sei quais são todas, mas acho que cromoterapia também tem, então são tem muitas, João, tem mais de abordagens 20. Completamente sem nenhum tipo de ciência por trás, que está sendo financiado com o nosso dinheiro, né? O dinheiro público que paga isso. Então, isso não faz o menor sentido. Então, veja, por mais que talvez para a nossa área mais científica, digamos assim, de professores universitários, do ambiente acadêmico, de falar para os alunos, eles já têm essa noção, mas como você falou, lá na ponta, isso ainda está muito longe de ser extinto e tem um apelo comercial muito forte. E como você falou, os cursos continuam sendo dados, muita gente vai se formando nisso, e parece que é meio que uma seita, né? Você não pode falar mal daí. A gente tem que aprender a aceitar, muitas vezes, que por mais que a gente tenha feito um curso, tenha uma formação, que se sair uma evidência nova, a gente tem que saber aprender a lidar com isso. Olha, então talvez não funcione tal método da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, da farmácia, para tal disfunção, para tal doença. E, cara, eu tenho que aceitar. Assim, claro, existe o questionamento, mas que método foi feito? Foi publicado aonde? Foi revisado por pares? Aquela coisa toda. Vamos falar de ciência de qualidade, tá? A gente tem que aprender a ter essa educação de aceitar, né? Exatamente. E aí eu ponto uma coisa importante, e que é uma coisa que eu sempre digo para mim, né, e vale para muitos de nós. Isso é uma tarefa que nós da academia vamos ter que ter. Porque se quem estuda, quem pesquisa, não for para essa linha de frente, de tentar, como o Marcelo falou, de traduzir isso, isso vai ficar cada vez mais difícil, porque não é de agora. E se o nosso problema fosse só a ventosa, estava muito bom. A gente está falando de muita coisa dentro da fisioterapia. A gente não está falando de uma, duas coisas, né? O Marcelo pode falar de várias da reumato, o João de várias da orto, eu vou falar de várias da neuro. E a gente vai ficar aqui e a gente não vai conseguir terminar, a gente não vai esgotar esse assunto, né? Então, acho que cabe talvez a nós, né, de uma forma muito sábia, como a gente faz, porque é fato, a gente vai ter um mundo contra nós, porque o sistema, como o João falou, o próprio governo, ele incentiva demais coisas que não têm ciência, né? Então, a gente está lutando contra muitas coisas. Mas, por outro lado, eu acho que reforça de novo, volta para nós e para os nossos representantes uma questão ética.
porque a gente precisa entender que a gente lida com a saúde das pessoas. Ponto. O nosso objetivo, independente da técnica, do recurso, do que eu faça, é melhorar da melhor forma e da forma mais rápida, né, a funcionalidade, sei lá o que né, Temos que ser tipo de eficientes. paciente que eu estou lidando, né? Mas melhorar aquilo naquele paciente. Então, a minha obrigação é escolher para aquele indivíduo o melhor recurso para eu ter o melhor resultado. Se eu estou usando algo que não tem evidência nenhuma, eu deveria sofrer uma penalidade ética. Ponto final. É simples assim. Só que não acontece. Isso no Brasil é totalmente negligenciado. E assim, falo negligenciado, porque assim, existe zero a possibilidade de... Né, vocês imaginam alguém que está lá, divulga e faz... Nós colocamos a coitada da ventosa aqui de vitrine, né? Mas, de novo, o problema não é a ventosa, tá, gente? Mas vou usar o exemplo aqui. Qual é a chance de alguém usar qualquer coisa que tem zero evidência? Eu vou até mais longe na neuro, a gente tem coisas que são vendidas, o Ministério Público paga caríssimo por coisas que, se vocês olharem na PubMed, tem zero artigo publicado. Então, assim, eu não posso nem dizer que o negócio não funciona. Porque, assim, eu não consigo descrever o que é aquilo, porque não existe literatura sobre o negócio. O curso é caríssimo, as pessoas o nome comercialmente é muito forte, né? Comercialmente muito forte, o governo paga, plano de saúde é obrigado a pagar via judicial. De uma coisa, as pessoas me perguntam, velho, mas isso funciona? Eu falo, filho, eu não tenho a mínima condição de responder, porque eu não sei o que é. Porque chega ao absurdo de alguns, os criadores, eles proibirem as pessoas, assim, quando você vai fazer o curso, você tem que assinar que você não vai divulgar, não vai fazer pesquisa, não vai fazer nada. Então, assim, o negócio é ser e ter pouco. Mas, enfim, mas o ponto é que essas pessoas sofrem zero penalidade. Então, assim, dá dinheiro, filho? Eu vou fazer. O ponto é esse. Então, assim, dane-se o paciente. E as pessoas esquecem do placebo, né? Então, assim, é claro que tem a chance de um ou outro estar melhorando. Porque se for ficar em casa fazendo nada deitado, só dele sair de casa e ir lá para o consultório, já ajudou, né? Então, assim, a discussão ela é muito maior, né, do que isso. E a gente, infelizmente, acho que vive num momento educacional de saúde, onde o que comanda é o dinheiro. Ponto final, né? A educação hoje quem manda é o dinheiro, na saúde hoje quem manda é o dinheiro. Hoje eu tô meio nervosa. Mas é um fato, né? A gente tem exemplos, né? Na Inglaterra, por exemplo, a homeopatia ela deixou de ser financiada pelo serviço público, pelo sistema de saúde local lá, porque ela não tinha evidência de fato. Mas mesmo assim, ela também teve muita resistência, né? Porque existe um comércio muito forte, né? Um apelo comercial muito grande. Mas essa é uma discussão para horas e horas aí. Marcelo, e depois disso, assim, quais são os próximos planos, né? O que você pretende fazer? O que vocês estão mantendo aí de linha de pesquisa? Está sendo com ventosa ainda? Está sendo sempre com disfunções reumáticas? Você está ligado à pós-graduação aí? Que pé que está isso? Eu dei uma desligada agora da pós-graduação para cuidar das minhas crianças em casa. Pretendo voltar um dia, mas por enquanto eu estou me ocupando mais com parcerias de pesquisa. Então, tem parcerias de pesquisa não fiscal, a professora Mariana Ávila, tem parcerias com o professor Aurelino. Você conhece Lino? Não conheço. Não, o Aurelino, lá da UF Federal do Pará, muito legal, também estuda muito reumato, um cara muito bom de reumato. Então, a gente tem umas parcerias que a gente vai mantendo algumas produções para ir saindo ainda, sempre na área de dor musculoesquelética crônica. A gente acabou de escrever um capítulo do Profísio, sobre exercícios de doenças reumáticas, então daqui a pouco vai sair também. A gente acabou de escrever também um capítulo do Fisiortopedia, que é sobre dor no joelho. Então, assim, tem coisas para sair que são muito legais. A gente tem se dedicado agora, João, também para parte das associações da fisioterapia.
Então, assim, da Abrafito. A Abrafito é a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que agora a Reumato entrou dentro da Abrafito. Precisa ficar claro isso para as pessoas. Você pegou a minha pergunta. Antes do João entrar nisso, eu ia te falar, eu ia te perguntar e pedir para você contar como que estava isso, né? Isso. Então, já adianto, então, essa pergunta, e me conte, existe a possibilidade de haver a prova prova de especialidade para reumato ou ainda não? Então, legal, vou atualizar vocês sobre isso. Já existe, porque em 2022 a reumatologia foi conhecida como especialidade. Então, tem pouco tempo, né? 2022. Eu me lembro. Então, desde 22, então a Abrafito, ela já pegou, opa, reumato não tem uma associação própria. Então, vamos colocar junto com a Abrafito? Vamos. Então, a Abrafito, ela trouxe, então, a reumato para dentro dela. Então, agora, os próximos passos... Então, já existe uma comissão de reumatologia dentro da Abrafito. Eu faço parte da representação da Câmara Técnica de Reumato no COFITO, que é federal. Certo. E também faço parte da Câmara Técnica de Reumato do CREFITO 1, que é o meu CREFITO aqui, dos 4 estados do Nordeste. Então, nós temos trabalhado agora para fortalecer a reumato cada vez mais. O próximo passo, eu acredito que é a Abrafito já colocar o nome reumatologia dentro da logo dela. Espero que isso aconteça em breve. Está sendo estudado isso, porque a reumato já foi adotada, então, pela Abrafito. Então, hoje, quem é da área de reumato já pode se sentir contemplado dentro da Abrafito. Então, agora eu divulgo os eventos da Abrafito. Então, nós vai ter agora esse ano o COBRAFITO, que é o Congresso Brasileiro, né, de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que vai ser em Floripa. Né? Vou estar lá, se Deus quiser. Finalzinho de agosto. Nos vemos em Floripa, pessoal. Vamos lá. Todo mundo que é da área aí baita congresso. Estaremos lá nesse congresso. Então, você vai ver que a reumato está cada vez mais forte dentro da Abrafito. Então, a gente tem fortalecido essa área. Isso vai cada vez ficar mais forte. E também agora eu tenho pensado em trabalhar sobre produzir materiais que cheguem nas pessoas. Então, materiais que cheguem para os clínicos da ponta. O Conselho CREFITO 1, que é o meu CREFITO, pediu para nós que somos da Câmara Técnica de Reumato fazer eventos e ações para falar sobre cada uma da sua área, né? Tem reunião com o pessoal e a gente decidiu fazer material educativo sobre reumatologia para o Conselho distribuir. Olha que legal. Nós precisamos, enquanto profissionais agora não é da área de reumato, qualquer área, para neuro, para orto, para respiratório. Nós, fisioterapeutas, temos que pensar na parte política da profissão, que é fraca. É fraca. Nós não temos representatividade na Câmara Municipal, Câmara Estadual, Câmara Federal, Senado, deputado. A gente não tem isso. Por isso, a gente perde muito na profissão. Eu fiquei muito triste nas últimas eleições aqui que teve para vereador. A gente tinha um vereador em Natal, fisioterapeuta maravilhoso, que não ganhou. Por quê? Se os alunos tivessem votado, a gente tinha muito mais chance de ter fisioterapeuta da atenção primária. A gente quase não tem fisioterapeuta da atenção primária em Natal. Olha que engraçado. A gente precisa de política pública para isso. E quando eu falo em política, não é partido político. Política feita dentro da Câmara Municipal, etc. A gente precisa de representatividade. Na sua cidade, se você tem um fisioterapeuta que conhece política e quer se candidatar para vereador, para deputado, para senador, etc., tem que votar, gente. A gente tem que ter representatividade política. Isso é uma coisa que a gente é muito bravo dentro da fisioterapia. E a gente... São várias coisas, né? Mas a gente viveu muito recente agora a questão do EAD, né? Para a fisioterapia. E, de novo, não estou fazendo, né, defendendo ou criticando, mas para mim está muito claro, não é um problema do COFITO isso. O problema é que a gente não tem lobby político. O COFITO até tenta, mas se a gente não tem essa representatividade política, tudo fica difícil, né? É claro que... outras profissões da saúde têm e fazem muito bem esse lobby. Medicina é forte politicamente, mas nós não. E a gente precisa melhorar, e como você falou, a gente precisa melhorar isso, não é só lá em Brasília. A gente precisa melhorar nas nossas cidades, depois no nosso estado, e aí para chegar lá em cima. Não adianta
né? A gente precisa ter essa força e a gente precisa ser mais politizado. E eu sempre digo, eu já fui conselheira aqui do CREFITO 8, já fui de associação também, enfim, mas a gente precisa melhorar urgente isso, e se a gente compara com os nossos colegas da terapia ocupacional, a terapia ocupacional é anos-luz muito mais politizada que a fisioterapia. Né? A gente tem muitíssimo mais fisioterapeuta do que terapeuta ocupacional, e eles são muito mais organizados, muito mais articulados politicamente do que nós. Né? Então, a gente tem que se espertar um pouquinho, porque senão vai cada vez ficar mais difícil, né? Sim. Marcelo, então você é da Abrafito do RN? Você é membro da regional? Sou membro da Abrafito Nacional. No RN, nós não temos, então, uma diretoria regional ainda estabelecida. Não tem. Nós vamos ter agora um evento, o primeiro evento, que é o primeiro encontro da Abrafito, dos membros da Abrafito no RN, que vai ser agora dia 5 de julho, aqui na reitoria da UFRN. Nós convidamos aí membros da Abrafito para falar. O professor Rodrigues Catoni vai explicar sobre a SONAF, que é bem estabelecida no RN. A Sobrafia é bem estabelecida no RN, mas nós não temos a Abrafito aqui ainda. Então, a gente quer abrir a Abrafito RN, capitanear isso aí, para fortalecer mesmo a ortopedia e reumatologia no estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente está tentando aí, junto com a Abrafito Nacional, fazer isso virar uma realidade no nosso estado. Então, eu tenho que trabalhar para criar a regional. Criar nossa regional, a Abrafito RN. Marcelo, mas só para finalizar ali aquela minha pergunta, hoje, então, se eu for, eu não, né? Entenda que eu estou generalizando, que eu não sei nem onde é que fica o joelho, tá, gente? Se eu for prestar a prova de especialista da Abrafito, eu tem só... Já tem para reumato. Isso. Bem legal. Então, você me perguntou, eu falei e não te respondi aquela hora. Foi sobre, então, a partir desde 2022, que a Reumato foi reconhecida pelo COFITO, a Abrafito agora, então, já faz a prova de especialidade para reumato. Então, você já pode ser especialista em reumatologia pelo COFITO. Já existe essa especialidade. Muito bom, que é bem nova, bem novinha. Uhum. Legal. Que legal. Muito bom. Então, Marcelo, a gente já passou, eu nem sei, mas já passamos, acho que das quase 20, né? Especialidades com prova. Sim. Eu acho que já tem deve umas perto quantas, disso. né? Isso. Agora saiu na neuro, a gente antes tinha só neuroadulto e pediatria, né? Criança e adolescente. E agora a gente vai ter a prova da fisioterapia vestibular também. Ótimo. Legal. Eu acho assim que eu não conhecia muito de perto as associações das áreas, né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais fortalecer essas associações. Isso faz muita diferença na formação do nosso aluno, pedir para o aluno acompanhar isso, porque a gente participa com mais afinco, discute com os colegas, crescimento. Então, vale muito a pena a gente se aproximar das associações das áreas, né, do nosso interesse. Então, fica aí. Marcelo, eu sou a defensora número 1 de associação, o João me conhece. Eu sou envolvida, estou na Abrafim Abrafim fundou em 2009, eu estou na Abrafim desde 2010. Legal. E desde que eu entrei, eu sempre sou alguma coisa. Sempre, nunca deixei de ser nada dentro da Abrafim. Sibeli é uma honra para o Fisioverso aqui, a nossa ex-presidente nacional da Abrafim. Chiquérrima, Sibeli. Mas para mim, assim, as conquistas que a gente teve na neuro por intermédio da Abrafim é incomparável, assim, né? Porque, querendo ou não, dentro das associações, a gente consegue reunir as cabeças pensantes e muitos clínicos também. Então, a gente tem um cenário ideal, né? De conversas, de discussões, então, e muita gente que está ali dentro também, às vezes, tem relação com os conselhos regionais, então a gente consegue essa articulação muito forte, né? Acho que até aí, né, de vocês, o CREFITO 1, o Flávio, que hoje é presidente do CREFITO 1, ele foi presidente da Sobrafir, né? Acho que o Silano já tinha sido presidente da Sobrafir também. Então, assim, a gente tem muita relação hoje de associação e conselho, isso
só É muito importante, é muito importante. só pode dar bons frutos, né? Não tem como não dar certo, né? Bom, para reforçar, então, o nosso apoio aqui do Fisioverso, né, até abrindo uma página para ter certeza da data, nosso Cobrafito, pessoal, o congresso da Abrafito vai ser em Floripa de 20 a 23 de agosto, tá? Então, quem é da área, quem tem interesse por essa 2025. área, faça a sua... O que eu falei? Não, eu falei de 2025, é só porque vai que Sim, alguém... 20 a 23 de agosto de 2025. E o Cobrafim, né, se é em São Paulo em setembro? Novembro, João, de Novembro. 20 a 22 de novembro em São Paulo. Aí, ó, datas Ó, se semelhantes, vocês só com não meses sabem diferentes. qual escolher, o da Neuro sempre é bem legal. Há controvérsias. Há controvérsia, mentira. Viu? Vão nos dois, aproveitem. Eu Exato. falo, a melhor coisa que existe no mundo é ir para congresso, gente, ainda mais quando é aluno, estudante, ó, você aprende, vai para festa. Aprende muito. Veja, Mas eu vou encontrar João lá no Cobrafito agora, eu vou dar um abraço, Aí, mano. Vai ser bom veja. demais. Vai Vocês ser. gravem um vídeo aqui para o Fisioverso. Vamos E vão gravar. estar lá num lugar ruim, os pobres coitados, em Florianópolis. Pois é, Vão Floripa, estar lá né? triste. Ô, dó. Poxa, Coisa boa. Marcelo, e para a gente fechar a nossa conversa aqui, o que você tem de plano para o futuro? Quais são as metas? Você já comentou alguma coisinha, né? De fortalecer a tua página ali, aparecer um pouquinho mais. Tem mais alguma coisa? Amigo, eu quero continuar produzindo, tentar produzir materiais de reumato que cheguem nas pessoas. Eu acho que Ótimo. a gente produz pesquisa, a gente publica artigo, mas eu acho que a gente precisa publicar guias de atendimento, publicar revistas ilustradas sobre as doenças para os pacientes. A gente Exercício precisa para fazer em casa. material para as pessoas terem fácil acesso. Porque como a gente fala só ciência, esse bate-papo de qualidade, artigo publicado, até uma revisão Cochrane publicada, mas eu acabei de ter uma revisão Cochrane publicada, mas e aí, o que vai mudar na vida das pessoas a revisão Cochrane publicada? Né? A gente precisa produzir material para as pessoas. Eu acho que o meu desejo futuro agora é continuar, então, alimentando o Físio Reumato, colocar minha carinha mais para aparecer no Físio Reumato, tentar produzir mais conteúdo, que eu tenho dificuldade, porque essa questão da tecnologia, de editar o vídeo, eu não sei fazer isso direito, bem feito, sabe? Editar vídeo. Então, eu acho que eu preciso me dedicar um pouquinho para isso, produzir esses materiais, fortalecer a Abrafito, né, cada vez mais no RN, levantando a bandeira da Reumato cada vez mais lá dentro da Abrafito e fortalecendo a área. A gente brinca aqui com o colega, o professor Clécio, sempre brinca que o paciente da orto um dia vai ser da reumato. Então, assim, reumato é uma coisa muito comum. A gente acha que é raro, mas não é tão raro. As doenças comuns são muito comuns. Então, a gente está cheio aí de paciente reumático subatendido. Então, a gente precisa criar materiais para isso, a gente precisa ter representações políticas nas áreas, nas prefeituras, nos conselhos de saúde. Então, a gente tem que entrar para essas coisas para fortalecer nossa área, sempre. Porque as pessoas que estão ali, dependem da gente está fazendo, às vezes, pouco para a população. A gente precisa pensar mais nisso. Marcelo, a reumato, acho que para vocês, na orto, né, na musculoesquelética, é a dor neuropática para mim na neuro. Assim, as pessoas são subdiagnosticadas, as pessoas nem sabem, então assim, é um paciente com dor crônica, ponto final. Generaliza, é um paciente que tem dor e ali ele fica, né, e a gente ainda sabe muito pouco, né, e eu acho que a gente precisa, com certeza, e isso que você falou é fundamental, né, que todos que estejam nos ouvindo também tenham iniciativas boas como essa. É isso aí. Marcelo, eu acho que você pode, já que você falou muito sobre isso, né, despertar esse interesse político, eu vejo em você muito perfil para isso. Não sei se você tem planos ou pensa, mas quem sabe, né, fique com essa pulguinha aí, comece a pensar sobre isso, porque, como você falou, representar a nossa classe é fundamental, e temos que ser representados por pessoas que são competentes, que tenham, de fato, interesse em causas de classe, não causas pessoais, porque isso a gente também vê muito em político, né, que quer defender somente o seu e não o interesse da classe. Então, pense sobre isso, quem sabe um dia Marcelo aí começa como vereador e ascende politicamente. Quando virar presidente, daí nós podemos voltar.
Agora, a vereadora ainda não poderá contar com o nosso voto, mas... Eu tenho gostado dessas partes do conselho, então eu tenho participado bem ativamente do CREFITO 1, então tenho participado das reuniões do COFITO, então acho que através dessas também das associações, a gente tem tentado aí sempre, né, fortalecer a área, fortalecer a fisioterapia como um todo, né, não só sempre puxando para a área, mas a profissão como um todo, né, isso é bem legal. Se tiver alguma reunião do COFITO, nós vamos se encontrar, porque eu estou na Câmara Técnica da Neuro também. Então, eu sou da Reumato, legal. Então, a gente vai, quando tiver... A gente teve uma reunião umas semanas atrás, era para todo mundo. Né? A gente estava lá, mas a gente nem sabia. Não se conhecia. Maravilha. Marcelo, e para quem quiser te encontrar, qual que é o caminho mais fácil para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre você, interagir mais contigo? O caminho mais fácil é o Instagram, é o @fisioemreumato. Então, estou sempre por lá, pode mandar direct que eu respondo, pode mandar uma mensagem lá, a gente interage, conversa, brinca. Sou bem sempre brincalhão, então coloco algumas coisas engraçadas lá também. Então, estou sempre à disposição de quem quiser conversar lá no Fisio e Reumato, tá bom? Show de bola. Sibeli, quem quiser te encontrar? Também, acho que hoje, por mais que a gente lute, é o Instagram, né? Não tem muito para onde correr. Então, é @SibeliMeloQuinaut. E também pode mandar mensagem. Eu, como sempre digo, eu tardo, mas não falho. Às vezes dou uma demoradinha, mas sempre respondo. E você, João? Pessoal, o meu é o @investidordoutor, como falei. Lá trato sobre assuntos relacionados a finanças pessoais, orçamento, investimentos, para que a gente aprenda a multiplicar, né, o tão suado dinheirinho do nosso trabalho que a gente recebe. Então, é importante a gente ter educação financeira, e isso vai fazer grande diferença para o nosso futuro. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, me segue lá, tenho certeza que você vai gostar das coisas que eu abordo, porque como você é um profissional da saúde, e esse conhecimento é possível para nós também. Isso não é só para economista, contador, não, é importante a gente saber sobre finanças pessoais e investimentos sendo profissional da saúde. Marcelo, muitíssimo obrigado, cara. Foi realmente um bate-papo exatamente como eu sabia que seria, porque você é um cara muito do bem, um cara de gente boa, assim, ficou muito claro no nosso bate-papo aqui o teu perfil. Então, muito obrigado pelo tempo que você dedicou para nós do Fisioverso, para nossa audiência. Tenho certeza que todo mundo curtiu demais o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado. Eu agradeço muito vocês. João, tem um carinho muito grande por você, você sabe disso. Também tem. Sibeli, foi um prazer te conhecer, fiquei muito feliz de conhecer vocês, de ter sido convidado por vocês, de estar aqui no Fisioverso. Então, se sempre precisarem conversar, quiser falar outras coisas sobre a carreira docente, vamos falar, eu quero participar disso também. Maravilha. Obrigado, viu, gente? Muito, muito, muito obrigado. Foi uma super honra ter você aqui com a gente. E eu tô doida para a gente se encontrar pessoalmente. Falo sempre para o João, né? Tem conversas que com certeza seriam muito melhores se a gente tivesse sentadinho, né? Tomando um café e que esse dia chegue, né? Muito em breve. Mas obrigado mais uma vez e vamos para a nossa saudação final? Vamos lá. Já aprendi. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente.